Oi gente, aqui é a Ana Cristi, estou de volta. E no vídeo de hoje eu trouxe uma pessoa muito especial para falar com vocês, que é a Camila. Ela é minha colega aqui da faculdade e ela vai contar a história dela. Primeiro, Camila, se apresente. Bom, eu sou a Camila, tenho 25 anos e não sei o que mais eu tenho que falar. E agora? Então, conta um pouco dessa história, como você descobriu que você queria medicina. Eu sempre quis, né? Tinha uma história de criança que quer ser pediatra, mas eu não fazia ideia que pra ser pediatra eu tinha que fazer medicina. Mas eu sabia que eu queria cuidar de criança, então especificamente ser pediatra, né? E aí, conforme foi crescendo, né, eu fui descobrindo que pra ser pediatra eu tinha que fazer medicina. E aí, só que por conta de vir de uma origem assim, da periferia, pobre, eu achava que eu não podia, que não teria condições, que, imagina, medicina é só um curso de elite, sem condições nenhuma de conseguir. Então eu tentei outros caminhos, desisti da medicina. Desistiu? O que você fez? Gente, rapidão, se vocês estiverem escutando barulho, ó, os passarinhos, no fundo, qualquer coisa, estamos na faculdade, tudo pode acontecer. Então relevem, por favor. O que você fez, então? Na época do colégio eu pensei em fazer arquitetura, eu pensei em fazer moda, porque eu desenho. Desenha mesmo, gente, muito, inclusive. E aí eu tentei ir por esses caminhos, só que na arquitetura, por exemplo, meu pai, ele é marceneiro. E aí quando eu falei pra ele, pai, acho que eu vou fazer arquitetura. Aí ele falou, só se você for muito boa em geometria. Senão, depois eu descobri que não precisa, mas tudo bem. Aí eu desisti, né? Então vamos voltar pra moda. Só que o mundo da moda, assim, não tem nada a ver comigo. E eu queria ir pra moda se eu fosse ser estilista da minha marca, sabe? Assinar a minha marca. Só que pra eu assinar a minha marca, eu precisava de dinheiro ou de quem me indicasse. Coisa que também a gente não tem, né? Pelos mesmos motivos que eu achava que não ia conseguir medicina. E aí, depois de muito procurar alguma outra coisa pra fazer, eu vi que não tinha jeito, que eu só me via fazendo medicina mesmo, só sendo médica. E aí eu conversei com a minha mãe, perguntando se... Expliquei pra ela, né, que era uma vontade minha, tudo, e que eu sabia que era difícil, que eu precisava de apoio, e se ela podia me apoiar nisso, se ela podia me ajudar. E ela topou. Isso foi no ensino médio, né? Isso foi no ensino médio. Aí, como foi sua jornada de cursinho, então? Tipo, você fez quantos anos de cursinho? Como é que foram esses anos? Conta pra gente. Sim, eu estudei 7 anos pra passar no vestibular. 7 anos, gente. Ela tá aqui na Unicamp hoje, hein? Então, eu me formei em 2013 e de lá pra cá eu me dediquei ao vestibular somente. E os 2 primeiros anos eu fiz um cursinho particular, que era uma franquia que tinha na minha cidade. E por ser franquia, ele era mais acessível do que a SET. E aí, com a ajuda dos meus tios, da minha avó, minha mãe conseguiu pagar o primeiro ano de cursinho. E o segundo ano foi pago pelo meu pai, que já estava um pouco melhor. E como é que era a sua rotina nesses 2 primeiros anos? Que horas você acordava? O primeiro ano foi um pouco mais tranquilo porque o cursinho era dentro da minha cidade. Então, o primeiro ano eu acordava 5 horas da manhã, 5h30, para poder chegar no cursinho 7h10. Meu Deus. E aí, raramente eu ficava de tarde no cursinho, porque eu preferia ir para casa por conta da alimentação, porque o cursinho na minha cidade, ele ficava numa região que não tinha nada para comer. Nossa. Não tinha nada para comer em volta, então era melhor voltar para casa. E aí eu voltava para casa, estudava em casa até 10, 11 horas da noite e ia dormir no próximo dia de cursinho. Gente, das 5 da manhã às 11 da noite, por 2 anos. E aí, como é que foram os anos seguintes? Nos anos seguintes, eu não tinha mais condições de pagar cursinho, mas eu não queria desistir. Então, eu conversei com a minha mãe sobre a possibilidade de eu estudar em casa. Eu ainda não tinha conhecimento de nenhum cursinho online ainda, que fosse completo, só aqueles que são com matérias fragmentadas. E se eu fosse pagar cada um deles, eu não ia ter condições. Então, eu aproveitei todo o material que tinha disponível no YouTube para eu poder estudar e utilizei o material dos anos anteriores do cursinho. Então, eu fiz meu cronograma de acordo com o material do cursinho anterior e procurava as matérias na internet. E aquilo que eu não achava na internet, eu estudava por livro-texto.
Então, 5 anos seguintes você estudou sozinho? Quase. Ai, conta. Quase isso, porque em 2016 eu estudei sozinha completamente pelo YouTube, e aí em 2017 eu fiquei sabendo de um projeto social que tinha num dos cursinhos pré-vestibulares de São Paulo, e esse projeto social, então eu me inscrevi, aí ele era no centro de São Paulo, eu sou de Taboão da Serra, então tipo, é uma viagem de quase 2 horas, e aí ele acontecia à noite. Eu fui aprovada para esse projeto, e aí eu saía de casa às 4 horas da tarde para chegar no cursinho antes das 7 para poder ter aula. Aí saía do cursinho 10h30 e aí ficava esperando antes pra voltar pra casa. E tipo, tinha dia que eu chegava em casa, era quase meia-noite e não tinha luz na rua, eu subia a luz do luar. E aí esse foi o 4º ano de cursinho. O 5º e o 6º ano eu conheci o Descomplica, que é um cursinho maravilhoso. Desse eu faço merchan, porque ele é maravilhoso. E aí foi o que me ajudou muito, porque em 2016 que eu estudei sozinha em casa, tipo, eu gastei todas as minhas energias, sabe? E aí eu não passei de novo. E eu fiquei, minha nossa, o que eu vou fazer? E aí eu descobri o projeto social. Beleza, é minha última chance, vamos de novo. E eu não passei de novo. E agora que a gente faz de novo, porque eu até pensei em tentar o projeto social de novo, só que ele se mudou pra mais longe. Então, antes ele era na Consolação, que é um pouco mais próximo de casa. E aí ele mudou pra Tamandaré, que é muito mais longe, e além de eu pegar o ônibus, que ia demorar 1h30 por percurso de ônibus, eu ainda tinha que caminhar por 40 minutos até chegar no cursinho. Meu Deus. E isso na volta ia ser muito tarde, então não tinha condições de tentar ir de novo. E aí eu descobri o Descomplica e assim, eu falo que eu faço o merchan dele à vontade, de graça, porque ele foi um cursinho assim que me deu muita força pra continuar, por conta dos professores em si. Porque eles são muito animados e eles sabem que não é uma rotina fácil, e em toda aula eles fazem questão de motivar a gente, sabe? E aí eu fiz o Descomplica então no meu 5º ano de cursinho e no meu 6º ano. E aí eu tinha a rotina de acordar às 7 horas da manhã, mesmo estudando em casa. Acordava às 7 horas da manhã, fazia as minhas tarefas de casa para começar a estudar no máximo 8h30, que era o horário mais ou menos que começava as aulas ao vivo do Descomplica. E eu ia até meia-noite, 1h da manhã, estudando em casa. E aí, isso foi o 5º e o 6º. Aí o que você fez depois? No 6º ano, de novo, eu não passei. E aí, conversando com a minha mãe, tinha surgido uma oportunidade de me inscrever com a nota do Enem para uma vaga remanescente no curso de matemática na Unesp de Presidente Prudente. E aí eu conversei com a minha mãe, tinha essa possibilidade tudo, achando que ela não ia topar. Falei assim, sabe quando você joga o verde pra colher maduro? Você queria... E aí ela falou assim, por que você não se inscreveu ainda? Porque pode te ajudar no vestibular, e se não te ajudar no vestibular é uma profissão, né? Sim. E ela ama matemática, eu também gosto bastante. What? E aí eu fui, me inscrevi e passei. E aí, quando você passou pra matemática, você pensou em desistir da medicina? Você pensou em deixar de lado? O que você fez? Não, eu não pensei em desistir da medicina. Eu sempre pensava em desistir da medicina quando vinha o não do vestibular. Mas era assim, eu pensava no dia, e aí eu morria de chorar o dia inteiro. E depois, tipo, a minha mãe sempre me ajudava a levantar, sabe? E só nos últimos anos, assim, no último ano, inclusive, né, no 6º ano, que aí ela falou assim, você vai querer desistir? Porque acho que ela também já tava cansada, né? Ela, você vai querer desistir? Eu, não. Ela, então, por que você tá chorando? Bora pra frente, né? Vamos mais uma vez. Just do it! Make your dreams come true! Ok. E aí eu fui fazer matemática, mas eu não desisti da medicina. Então eu fazia a faculdade de manhã e eu estudava pro vestibular de tarde e de noite. Caramba, pelo Descomplica também.
E aí, como é que foi esse último ano de preparação? Foi ano passado, né? Foi ano como é que passado. foi? Conta pra gente, sua rotina, tudo. Assim, ano passado foi uma loucura, foi o ano que começou a pandemia. Sim. E aí começou a faculdade numa cidade nova. Nossa. Então foi assim, um monte de coisa, né? E aí, primeiro eu me dei um tempo de começar a faculdade pra depois encaixar os estudos de vestibular. Então, mas isso eu tinha cronometrado tipo umas 2 semanas só pra eu me ajustar. E aí começou a faculdade presencial, tava indo de manhã. E aí, na segunda semana, à tarde eu já ia pra biblioteca da faculdade e passava o dia lá estudando pro vestibular. E como eu morava na moradia da faculdade, a moradia lá na Unesp é dentro da faculdade. Então, tipo, o meu trajeto pra biblioteca era muito tranquilo. Então eu podia ir comer em casa e depois voltar pra biblioteca. Não tinha problema nenhum. Então de manhã eu ia pra aula. Minha aula começava 8 ou 7? Agora eu tô confundindo com os horários daqui. Começava 7, 8 horas e terminava 11h30. E aí a gente ia almoçar no bandejão. Depois eu voltava pra casa, deixava o material da faculdade, pegava o material do cursinho e ia pra biblioteca. Nossa, Isso quando não tinha lista de exercícios da faculdade pra fazer. Porque quando tinha lista, eu tinha que levar todos os materiais pra biblioteca pra fazer tanto a tarefa da faculdade como do cursinho. meu Deus. Oh my God! Wow! E aí, quando começou a pandemia, a gente já não podia mais usar os espaços da faculdade. Então eu ficava o dia inteiro na moradia, né? Eu não voltei pra casa, porque a princípio a gente achou que ia durar só 2 semanas. Que não ia ser mais nada além disso, era só 15 dias. Rindo pra não chorar. Era só 15 dias, imagina, né? 15 dias, não vou voltar pra casa, eu vou gastar maior dinheiro pra quê? Nossa. Fico aqui. E aí, não foram só 15 dias, né? Foram mais tempo, mas aí Estamos também... aqui até hoje. Exato, estamos aqui até hoje, usando máscara. E aí já não dava mais pra voltar pra casa. Até dava, assim, porque os ônibus voltaram a circular, então dava pra voltar. Só que eu tinha muito medo de voltar e levar alguma coisa pra minha família. Porque a cidade que eu tava é uma cidade que não fez quarentena, sabe? Ela fez só os 15 dias e depois voltou ao normal. Então eu tinha muito medo de, nessa volta pra casa, levar alguma coisa pra minha família. E aí eu fiquei lá o ano de 2020 inteiro, fazendo quarentena. E fazendo as coisas da faculdade de manhã e as coisas do vestibular de tarde e de noite. Só que aí algumas aulas passaram a ser gravadas, então eu podia organizar melhor o meu dia. Então nem sempre eu estudava a manhã inteira só da faculdade. Às vezes eu estudava só o vestibular e deixava as coisas da faculdade acumular pra um dia só. Mas deu certo. Deu certo, gente. Deu certo. Ó, fiz todas as atividades, fiz todos os trabalhos, todas as provas, tava tudo maravilhoso. E aí tinha aquela confusão do vestibular, se ia adiar ou não, se ia ter mesmo ou não, e eu fiquei minha nota. E agora? Será que eu tô me matando de estudar e de repente não tenho a prova? Nossa. Aí foi uma hora assim que eu até parei pra descansar um pouco mais, porque aí eu não tive férias, né, ano passado da faculdade. E o cursinho Descomplica, ele também não tem férias no meio do ano. Então assim, foi tudo de uma vez só. Tanto faculdade quanto o cursinho, foi tudo de uma vez só. Mas eu, por conta de já estar cansada assim, de tanto tempo estudando, e por conta dessa dúvida se ia ter vestibular ou não, eu vi que era bom eu dar uma descansada, dar uma desacelerada. Então eu comecei a descansar um pouco mais. E aí o pessoal com quem eu morei, pra nenhum de nós surtar, porque a gente tava fazendo a quarentena em 8 pessoas numa única casa. Então, pra gente não surtar, a gente se organizou pra no final de semana a gente fazer a noite do podrão. Tipo, a gente ia comer qualquer coisa que não fosse arroz, feijão e salada. Legal. E fazer alguma, tipo, assistir alguma coisa, fazer um karaokê, sabe? Alguma coisa Ai, entre que a gente. legal, adorei. E aí, eu acho que esses momentos de lazer foram que me ajudaram muito, porque meio que descarregou, né? Fiquei um pouco mais leve e aí veio os vestibulares. Oh shit, here we go again. Como você se sentiu, tipo, nesse último ano de vestibular? Você sentiu alguma coisa diferente? Você sentiu mais leve, confiante, ou do mesmo jeito? Como é que foi? Eu senti que eu não ia passar, mas que tudo bem, porque eu já tinha uma faculdade. Então assim, eu tava fazendo o vestibular por desencargo de consciência.
Porque eu senti que eu não ia passar. Porque assim, como eu comecei a dar mais momentos de lazer pra mim mesma, eu diminui o meu tempo estudando. Sim. Então eu ficava muito assim, nossa, se nos anos anteriores que eu morria de estudar e eu não passei, imagina agora que eu... A gente Diminui a tem carga essa horária. ideia errada mesmo, de que quanto mais você estuda, né, mais horas, melhor. Só que não necessariamente. Não mesmo. Qualidade de estudo e a sua qualidade, a sua saúde mental também, né? Sim, Nossa, sim. enfim. E aí? Inclusive, falando em saúde mental, deixa eu fazer a conta. 2019 foi meu quinto ano. Foi meu sexto ano. 2019, depois de não ter passado, eu travei. Eu não consegui voltar a estudar. Eu sabia que eu precisava voltar a estudar, porque eu não queria desistir. Mas eu ia estudar de novo em casa. E eu tava sem força de novo. E aí toda vez que eu pensava em voltar a estudar, meu corpo travava. Eu não conseguia pegar no caderno, não conseguia pegar no livro, não conseguia abrir o site nem no computador, eu não conseguia fazer nada que envolvesse o ato de estudar. E aí eu procurei ajuda psicológica, mas não tinha condições de bancar também. E uma amiga minha, ela me recomendou um projeto que tem da doutora Albertina lá em São Paulo, que ela é ginecologista. E ela faz um projeto com jovens adolescentes, mulheres, no HC da USP, com uma equipe multidisciplinar. Então, tem ginecologista, tem médico da família, tem psicólogo, tem naturólogo. Que massa. E aí eu consegui fazer parte desse projeto e aí eu comecei a fazer terapia para eu poder voltar a estudar, porque era fevereiro, a maioria dos cursinhos já tinham começado, o Descomplica normalmente começa na primeira semana de fevereiro e eu não tinha conseguido voltar a estudar. Então eu tinha a noção que eu precisava de uma ajuda externa. E aí eu comecei a fazer terapia, fazia semanalmente. Por quanto tempo você fez? Semanalmente eu fiz por 5 meses. Caramba. E aí eu recebi alta para ser de 15. Aí fiquei... Na psicóloga eu fiquei mais 3 meses fazendo de 15 quinzenalmente. Uhum. Só que eu passava também com a naturóloga, então eu acabava indo toda semana para acompanhar por conta da minha gastrite, porque desenvolvi gastrite e eu não queria ficar tomando omeprazol porque eu não me sentia bem com omeprazol. Eu sentia que ele deixava meu corpo muito mais lento em vários aspectos. E aí lá nesse grupo de apoio, conversando com a naturóloga, ela me mostrou que tinha outras maneiras de eu controlar a gastrite. Legal. E aí parei de tomar omeprazol, a terapia psicológica ajudou, e aí em maio eu consegui voltar a estudar. Nice. Pera, a gente tava no 7º ano. Isso, no 7º ano passado. Aí me inscrevi nos vestibulares e desde sempre eu faço todas as provas das universidades públicas que tem aqui em São Paulo, com a condição de eu conseguir isenção nas 4 maiores, né? Que é a Unesp, a Unicamp, a USP e a Unifesp. Então, se eu consigo isenção nessas 4, eu consigo fazer... Aí, consegui isenção no Enem também. Aí, eu consigo fazer a FAMEMA e a FAMERP. Legal. E aí você fez todas essas... Ano passado, que foi esse ano, na verdade, né? Que as provas foram esse ano. Ai, meu Deus. Exatamente. Acho que a FAMEMA só que foi em dezembro. Que aí eu tive que ir pra São Paulo. E a FAMERP também. Não, foi a esse FAMERP ano. foi em janeiro. É. Sim, aí eu tive que vir pra São Paulo 2 vezes, né? Tanto pra FAMEMA quanto pra FAMERP, porque elas não aplicavam prova lá em Presidente Prudente. Você ainda tava lá na Unesp. Ainda tava lá na Unesp. E eu tinha que voltar lá pra Unesp, porque como eu não sabia quando que as aulas iam voltar presencial, eu me inscrevi tanto pra FUVEST, como pra Unicamp, como pro Enem, e a Unesp, tudo em Presidente Prudente. Caramba. Então eu tive que vir, fazer as provas, e voltar, fazer outras provas lá e voltar pra cá de novo. E aí eu fiz a última prova lá e ao mesmo tempo que eu tava fazendo a segunda fase da Unicamp e da FUVEST, eu tava fazendo prova final de cálculo. Meu Deus. Não, mas calma, você pulou as etapas. Wait a minute! Bom, gente, essa foi a primeira parte do vídeo. Se quiser saber mais sobre a história da Camila, não perca o próximo vídeo, já eu coloco aí. E é isso!